Olá, bom dia, seja bem-vinda a esse nosso estudo, onde nós estamos fazendo um desafio chamado Enraizada em Sabedoria. E o 13º dia, ele traz o tema Tornando-se uma mulher forte em oração. Mas eu sei que no nosso grupo existem mulheres que já são bem dedicadas à oração, que gostam de orar. Então, eu posso mudar o tema aqui, dia 13, permanecendo uma mulher forte em oração. Que Deus possa falar aos nossos corações. Eles usam o texto de Efésios capítulo 6, versículo 18, que diz assim: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando a gente lê esse versículo, a gente já recebe de cara um grande desafio, que é fazer da oração uma parte da nossa vida cotidiana. Durante muito tempo eu não sabia o que era isso. Durante muito tempo eu acordava, já ia correndo nas minhas correrias, às vezes eu falava com as pessoas sem estar orando, às vezes eu ia fazer as coisas sem orar, tinha sonhos e não orava, eu ia me alimentar e não orava, consagrando aquele alimento ao Senhor, agradecendo pela minha saúde, pedindo para que Ele faça bem para o meu organismo. Eu não submetia nada, não. É engraçado falar e vergonhoso, mas assim, eu não tinha isso, né? Eu me lembro que eu fui aprendendo ao decorrer do tempo. Mas eu sei que para muitos ainda é muito difícil, porque sem falar e sem perguntar, nós vemos os grupos de oração. Meu marido faz parte de um grupo, ele cuida do Ministério de Homens na igreja, e aí ele faz toda terça-feira, e uma vez por mês ele faz... Não, agora já mudou, né? Eu ia falar toda terça-feira online, mas por conta da pandemia. Mas agora toda terça-feira é presencial na igreja, um grupo de oração. Nós temos uma igreja, não sei ao certo, me perdoem aqueles que são da diretoria, que sabem, mas parece que na nossa igreja tem cerca de 3.000 membros. E um grupo de oração masculina, onde são sacerdotes. Participam apenas 18, 20, 22, 25, no máximo 30 homens. É assustador, porque o exemplo deveria começar por eles. Aí depois temos outros grupos, né? Na nossa igreja nós temos grupos de intercessor, que participam um número maior de gente, todos os pedidos de oração vão para este grupo. Também é um grupo maravilhoso, também faço parte. E depois tem os grupos de mulheres também, que também é às terças-feiras. E temos também o grupo de Débora, né, que antes da nossa igreja tinha vários grupos, e aí acabou permanecendo somente o grupo da casa da Débora Pinhata, ali em São Bernardo do Campo, que é maravilhoso. Onde hoje a Débora, como líder, ela acabou desenvolvendo 2 grupos de oração semanal. Não sei se ainda permanece no pós-pandemia, que nós estamos vivendo hoje, mas era um grupo específico para mulheres mães de filhos. E outro era uma palavra para mulheres apenas. É esplendoroso, maravilhoso. Cada vez que eu participava, Deus falava no meu coração e ia me corrigindo de forma assim, na qual muitas vezes eu esperei tantas coisas dos meus filhos sem dar. Né? Às vezes a gente vai exigindo sem dar suporte emocional, sem dar suporte espiritual para eles. E a gente esquece que a gente está numa guerra, espiritual. Então, às vezes a gente perde o nosso casamento, perde as nossas vidas, perde os nossos filhos porque a gente não se dá conta que a gente está numa guerra espiritual. E às vezes, para você que é a primeira vez que está ouvindo isso, parece uma loucura, né? Mas a Bíblia de Deus é real, a palavra de Deus é real e
a loucura para aqueles que não a conhecem realmente. Bom, enfim, mas dedique-se à oração. É um grupo do Débora também, que continuando eu ia falar, da Débora Pinhata, que é um grupo também pequeno, muito restrito, né? Me lembro o coração da Débora, da Andréia, como ficava apertadinho de fazer tantos convites, e às vezes nós temos cerca de 30 mulheres também orando. Então nós vemos aqui uma palavra urgente, emergente, porque nós precisamos nos dedicar à oração. E aí o devocional diz assim: não conheci muitas mulheres cristãs que achavam que não tinham espaço para crescer na área de oração. Todas nós queremos nos tornar guerreiras em oração. Mas como? Às vezes fica só uma falácia, fica só da boca para fora. Mas oração, assim como emagrecer, assim como guardar dinheiro, assim como ter propósito na vida, precisa ter dedicação. É trabalhoso. Então, o Filho de Deus nos dá o melhor exemplo na oração. O devocional aqui fala. Jesus orou pelos outros e com os outros, ele orou com persistência e intimidade. No jardim do Getsemane, ele orou por um caminho diferente da cruz. Mas esse pedido não foi atendido. Ele se rendeu à vontade do Pai, sendo crucificado por nossos pecados, e suas orações não cessaram na cruz. Mesmo lá, ele estava intercedendo por nós. Se Jesus buscou uma vida de oração, que dirá nós? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida de oração? Recupere a maravilha da promessa de Deus de que você é livre para se aproximar ousadamente do trono de Deus para participar de uma conversa com Ele. Hebreus 4,16. É essencial reservar um tempo para desconectar, se afastar e ir para um lugar tranquilo para ouvir o coração de Deus e a direção do Espírito Santo. Quando a gente fala com a criança na sala, no infantil, a respeito do significado de oração, a gente dá esse exemplo mesmo, né, de Hebreus 4,16, onde a gente fala, né, que a gente não tem acesso livre ao presidente da República, a um juiz, né, um acesso livre do jeito que a gente quer, mas ao Senhor, que é o Rei dos Reis. Ele está no trono dele, nós temos. Se você se aproximar e ouvir, ele está trabalhando, o Espírito Santo dele está trabalhando enquanto a gente escuta esse devocional. Se a gente abrir o nosso coração, ele vai trabalhar por nós, conosco. Eu tenho uma amiga que esses dias eu estava falando com ela e estava fazendo várias perguntas nas áreas, a gente está lidando algumas questões na área emocional da vida dela. E aí eu pedi licença para dizer a ela assim: eu acho que às vezes você se sabota, às vezes você mesmo não quer mudar. Ela demorou e me respondeu: é um pouco disso mesmo. Então, se a gente não está disposto a mudar, não é a nossa saliva que vai convencer. Agora aqui ele divide em alguns tópicos. A oração é um espaço para a restauração. Daí ele fala assim: a oração é o espaço que Deus dá, mesmo no meio do caos, para que você possa ter a sua alma restaurada. É na oração que a gente permanece firme. É na oração que a gente recebe o consolo do Espírito Santo. É na oração que Deus fala conosco. É na oração que Deus corrige os nossos caminhos. É na oração que Deus nos ensina realmente o que pensar, o que falar, como viver. A oração é um caminho de intimidade com o Senhor. E aí o devocional continua, ele fala assim: houve ocasiões em minha vida em que o meu coração estava tão pesado que tudo o que eu podia fazer para chorar, era chorar diante do Senhor. Em outras ocasiões, confiei no Espírito Santo para interceder por mim. E eu levei todas as emoções para a sala do trono de Deus. A raiva, a mágoa, a solidão, a tristeza, a frustração. E Deus conhece o nosso coração. Quanto mais transparentes suas palavras, mais rápido sua alma será restaurada. Por isso que eu gosto de ser tão franca, tão autêntica diante de Deus. E aí o devocional continua e diz assim: quando meu amado marido estava lutando contra o vício do álcool, orar fervorosamente ao Senhor por ele ajudou a manter meu coração longe da amargura. O maior presente que você pode dar para outra pessoa
é a intercessão por ela. Orar por meu marido por 2 décadas me ensinou que algumas das maiores vitórias e alegrias da vida acontecem depois de orações sinceras e contínuas por um longo período de tempo. Nossas palavras não precisam ser eloquentes, não precisam ser as mais bonitas e nem faladas em alta voz. Ele quer que levemos a Ele as nossas feridas, as nossas esperanças, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas preocupações, bem como também a nossa gratidão e para que nós possamos oferecer a Ele ação de graças. É esse relacionamento que o Senhor quer ter conosco. É esse relacionamento que Ele tinha com os homens que a gente lê na Bíblia. Por isso que tudo acabava dando tão certo. E quando a gente foge da presença de Deus, os nossos caminhos são falidos, não adianta. A gente precisa da direção do Senhor. O outro tópico, ele fala maneiras práticas de incrementar a sua vida de oração. E ele fala assim, o devocional. Uma das minhas maneiras favoritas de me comunicar com Deus é caminhando longos trechos ao ar livre, onde posso falar em voz alta. O registro no diário também é uma excelente maneira de me lembrar de sua fidelidade. Considere também o jejum como parte da sua vida de oração. O propósito do jejum é buscar a face de Deus mais plenamente em humildade. Jejuar fez com que me aprofundasse mais em sua presença e vontade para a minha vida. Aí aqui a gente para um pouquinho. Que gostoso, né? Saber que a gente tem esses livres acessos. Eu também gosto de caminhar e às vezes eu gosto de caminhar sozinha porque eu vou oferecendo ações de graças ao Senhor por cada detalhe na criação por onde eu passo. Eu agradeço até pela sabedoria que Ele deu aos homens a fazer o asfalto onde eu piso, a fazer vestimentas, a fazer os cachorrinhos, a fazer passarinho, a fazer aquele céu maravilhoso. E também um diário, onde eu posso escrever, colocar para fora tudo aquilo que me frustra, me entristece, me agonia. Então Jesus, ele deu um grande exemplo na oração do Pai Nosso, de como estruturar as nossas orações. Então começar sempre com uma adoração a Deus e avançar com arrependimento. Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. E aí vai indo. Então, em seguida, com o coração focado na santidade de Deus e nossa necessidade de perdão, segue alguns pedidos. Então, houve momentos de crise em que não consegui esse padrão. Houve momentos em que eu só chorava. Houve momentos que eu falava, Espírito Santo, age por mim com gemidos realmente, porque eu não consigo falar, eu estou tão triste, estou tão agoniada. Eu lembro quando o diagnóstico do meu filho, eu não conseguia orar. Não conseguia. E eu não conseguia. Eu sabia que Deus estava lendo toda a minha mente. Porque eu me sentia mal de achar que o Senhor não estava sendo bom comigo. E aí, ao mesmo tempo, eu me calava por eu sentir tudo aquilo. E às vezes eu só pedia perdão por sentir, mas que o meu coração carnal, pecaminoso, estava sentindo tudo aquilo. E aí eu fui passando por um processo tão bom, tão maravilhoso. Então a gente não sabe o que orar. Então chora, peça perdão, peça para Deus agir por você. E aí durante muito tempo eu implorava por fervor, por rapidez de raciocínio. E eu também adoro orar trechos da Bíblia para Ele. Independentemente de como oramos, Ele anseia que corremos para Ele. Por exemplo, em Mateus 11, 28 e 29, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Em vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ou seja, Ele mesmo nos ensina, né? Tá cansado? Vem para mim. Você vai encontrar descanso. Vem comigo que o meu jugo é leve, né? Vocês vão aprender de mim. Não vou ficar te criticando, não vou ficar te apunhalando.
Vamos trabalhar junto nessa vida emocional, nessa vida espiritual. É tão gostoso saber que a gente tem um Pai assim, que não vai nos criticar, mas que também vai ser justo, mas só que a sua justiça vai ser ensinada em amor. Então devemos simplesmente ir até Ele. Ele prometeu nos encontrar exatamente onde nós estamos. Passe tempo, permaneça e aprenda com Ele, para que possa encontrar descanso para a sua alma. E aí eu trago algumas questões para você refletir e responder. Você vê a oração como um diálogo? Ou você vê uma oração num momento sagrado, onde você para e você fala com Deus? É mais fácil você falar com Deus do que você ouvir? Começa a refletir sobre isso. Peça para que Deus, na mesma dimensão que você fala, que Ele também possa falar com você, que você possa estar atenta a ouvi-lo, que não seja engano do teu coração. E quando é mais fácil para você orar? E quando é mais difícil para você orar? Diga isso para Deus. Quando eu estou feliz é mais fácil orar? Ou quando eu estou triste é mais fácil orar? E quando estou feliz eu nem me lembro de orar. Diga isso ao Senhor, comece a refletir, comece a estruturar a sua mente, pedindo para que Deus tome conta das suas emoções, dos seus sentimentos. E reserve um tempo extra. Talvez hoje, talvez quando você decidir mudar a sua vida de oração. Faça uma longa caminhada, ore, escreva em um diário, jejue, siga as orientações do Senhor em seu coração. Ele vai falar com você. Pai, nós desejamos estar diante do Senhor, Pai. Não estamos à toa os que estão fazendo este devocional junto comigo. Queremos aprender sobre cada detalhe que o Senhor deseja nos ensinar. E hoje nos foi ensinado sobre oração, Pai. Queremos ter intimidade com o Senhor. Mas para isso, Pai, nós temos que ter disciplina nas nossas vidas diárias. Por isso, Pai, nos coloca atentas, nos coloca reverentes, mas ao mesmo tempo tão achegadas, tão íntimas do Senhor, Pai. Para que possamos desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua sabedoria, desfrutar do Teu aconchego, do Teu colo, dos Teus ensinos e da Tua justiça, Pai. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.